Recentemente eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, Biomedicina Padrão, para quem ainda não segue, sobre quais eram as principais dificuldades que aquelas pessoas que já tinham feito uma prova de concurso ou de residência tinham tido justamente nesse preparo para a prova, na hora da prova, né? E aí uma das grandes dificuldades que foram relatadas nessa pesquisa foi justamente a dificuldade em conseguir criar um cronograma de estudos e seguir esse cronograma de estudos. E aí, realmente, né, é chato pra caramba quando você tá querendo estudar ali, mas não consegue focar e descobrir quais são as matérias, como você estuda, que dia você estuda, quantas horas você estuda, né? Então, isso é muito chato. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui um passo a passo para você conseguir focar nos estudos, criar o seu cronograma e estudar aí para a prova que você está querendo. A primeira informação que você tem que ter é quando será a prova. E aí a gente tem dois caminhos aqui. O primeiro, o edital já foi publicado e já tem a data da prova prevista. Então você sabe, no dia de hoje até o dia da prova, eu tenho X dias para poder estudar. Esse não é o melhor caminho, já que pode ser que esse tempo seja muito curto. Né? Então, o que eu espero, né, principalmente dos meus alunos lá do meu curso preparatório, é que eles venham se preparando antes mesmo do edital ser publicado. E então esse é o outro caminho. Quando você sabe que um edital está na iminência de ser publicado, você sabe que um edital está vencendo, né? No caso do concurso, que o último concurso foi, sei lá, 4 anos, então provavelmente vai ter um novo concurso agora, e aí você então começa a estudar com base nisso. Né? Então você não espera o edital sair e já está estudando antes disso. Né? Então você vai ter o que? Mais tempo para ver todas as matérias. Né? Então saber disso é importante. Então às vezes você vai ter 4 meses para estudar, 2 meses para estudar. Se você começar com antecedência, que é o que eu recomendo, você vai ter aí, né, vários meses ou até mesmo um ano de antecedência estudando o conteúdo. Então, saber esse tempo que você tem disponível até a data da prova é muito importante. O próximo passo é descobrir qual é o conteúdo programático que você tem que estudar para a prova. E aí, de novo, entrando aqui na parte do com edital ou sem edital. Se o edital já foi publicado, basta você olhar lá no edital quais são os conteúdos que vão cair na prova. Conteúdos geralmente de conhecimentos gerais, né, conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos, que se for no caso da biomedicina, na maioria dos casos, vai ser o quê? Análises clínicas, diagnósticos clínicos, código de ética, alguma coisa relacionada a diagnóstico por imagem, dependendo da residência, às vezes fisiologia, anatomia, né, quando a gente está falando mais de residência. Então, sabendo disso, você vai lá no edital, olha e monta seu cronograma, né? Simples assim. Mas se você está estudando, mas não tem um edital ainda que saiu, que foi publicado, aí você vai ter que olhar nos editais anteriores quais foram os conteúdos cobrados. Quer dizer que é 100% de certeza que vão ser os mesmos conteúdos? Não. Mas se você está estudando antes do edital abrir, você tem que sair de algum lugar. Né? Então, esse lugar que você vai pesquisar são os editais anteriores. Quando o edital saiu do novo concurso, aí você vai lá e adapta aquilo que precisa ser estudado. Tem coisa que você estudou que não vai ser cobrado e tem coisa que você não estudou e que vai ser cobrado. Então aí você vai fazer as modificações, as adaptações, mas você já está meio caminho andado porque tem temas que sempre vão cair e aí você consegue ganhar tempo neles. O próximo passo é saber quanto tempo você está disposto ou tem disponível para estudar para essa prova. E aí aqui eu estou falando de tempo no dia e na semana. Então você vai ter que parar, analisar a sua rotina, se você trabalha, se você estuda, quantos dias na semana você vai poder estudar e quantas horas dentro desse dia você vai ter disponível para estudar. E aqui uma dica valiosa. Qualidade de estudo é mais importante do que quantidade.
O descanso é essencial. Não tente ficar estudando todos os dias da semana, sem descanso, 10 horas por dia, porque não há ser humano que aguente e o seu rendimento não vai ser bom. Então, mesmo que você ache que estudar 8 horas, 10 horas por dia vai ser eficaz, né? Muitas vezes não vai. Claro que cada pessoa tem as suas particularidades, mas de maneira geral, o cérebro humano não consegue reter muita informação depois de muito tempo de estudo, né? Então, 8 horas, 10 horas não é um tempo recomendado. Ah, Bruno, então o que é que eu faço? Qual que é a minha sugestão? Que você estude por dia, se você conseguir, claro, de acordo com a sua rotina, 4 horas, né? E aí, durante a semana, você vai estudar 6 dias. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e deixa o domingo para descansar. Então, o descanso é essencial, certo? Não vai se esgotar, porque vai se tornar, ao longo do tempo, insustentável esse estudo e você vai desanimar uma hora. Então, foca em um dia de descanso. Pode ser domingo, aí vai depender da sua rotina, né? Sábado, aí, né, você vai ter que ver e personalizar isso para o seu caso. E aí você me pergunta, ah, Bruno, então eu estudo 4 horas, mas como? 4 matérias, um único dia, eu vou estudar um tema só? Então, o recomendado para você ter mais aprendizado é separar essas 4 horas em blocos de 2 horas. Então, em um dia, você vai estudar 2 horas com um bloco de um tema específico, 2 horas, outro bloco de um tema específico. E como o descanso é essencial, você não vai fazer 1 hora completa de estudo. Você faz 50 minutos de estudo, dá uma pausa de 10 minutos, vai no banheiro, bebe água, toma um ar, toma um café, depois volta para mais 50 minutos. Passaram-se 50 minutos, mais 10 minutos de pausa para você refrescar a cabeça. E assim vai até terminar as 4 horas. E aí você me pergunta, eu já estou até pensando nas dúvidas de vocês e já vou falar aqui. E aí, Bruno, eu vou estudar então todos os tópicos com a mesma quantidade de tempo, independente se eu tenho afinidade pelo tópico, pelo tema, ou eu tenho dificuldade? Não. Para tópicos novos que você não tem familiaridade ou para aqueles que você tem muita dificuldade, você vai separar esse estudo em fases. Fase 1, fase 2. A fase 1 é uma fase de compreensão. Você vai tirar 50 minutos de estudo teórico ativo e 10 minutos para pausa e processamento daquilo que você aprendeu de novo. O objetivo aqui é você entender o conceito geral. Então, na segunda hora do bloco 2, daquele tema que você tem dificuldade, vai ser a fase 2 de fixação e teste. Você vai tirar 25 minutos para praticar o que você estudou com questões e 25 minutos para corrigir as questões que você resolveu, tentando entender por que você acertou e principalmente por que você errou aquela questão. E nos últimos minutos finais desse bloco de 2 horas, você pode tentar fazer um mapa mental de cabeça, fazer um resumo, tudo de cabeça, tentando tirar ali da sua cabeça, né, uma coisa ativa para você lembrar mais. E é isso que vai transformar o seu estudo em aprendizado real. E para os tópicos que você vai revisar ou que já tem um domínio muito grande sobre eles, você vai colocar 50 minutos de questões, respondendo questões, muitas questões, faz uma pausa de 10 minutos e nos próximos 50 minutos você vai analisar as questões que você respondeu, tanto os acertos, mas principalmente os erros. E aí você vai analisar os erros e vai voltar lá na teoria e ver onde foi que você errou, estudar mais um pouco. Então você não vai voltar a estudar a teoria completa, você só vai voltar a estudar aquilo naquele ponto específico que você errou. E aí depois já parte para a próxima, porque é um tema que você já tem familiaridade. Então, uma regra de bolso para vocês é o seguinte: o assunto é novo, você vai dedicar 60% para a teoria e 40% para a prática, respondendo questões e revisando os seus erros.
É um assunto que você já domina, que você está revisando? Foca de 70 a 80% na prática, respondendo questões, e de 20 a 30% analisando os seus erros e reforçando algum ponto teórico que você ficou a desejar. Bom, e onde que você vai focar os seus estudos? Nos temas que você tem mais domínio ou nos temas que você tem mais dificuldade? Essa é a dúvida de milhões, né? O seu foco nos estudos para a prova de concurso e residência tem que ser naqueles temas que você tem mais dificuldade, porque são nesses temas que você tem mais chances de ganhar mais pontos. Mas isso não significa que você vai abandonar os temas que você já tem domínio e deixar para lá. O segredo está numa distribuição inteligente, no equilíbrio para você conseguir, né, tirar uma nota boa ali na prova. Então, quando você estiver montando o seu cronograma semanal, você vai dar um enfoque maior para os temas que você tem mais dificuldade, não esquecendo também dos temas que você já domina. E aqui a dica é: não fuja dos temas difíceis, porque eles vão cair na prova e você tem a possibilidade, né, de acertar eles para ganhar mais pontos. Então, todo ponto faz a diferença. Então é natural que a gente queira focar naquilo que a gente mais gosta e que a gente é bom. Mas é a disciplina para encarar aquilo que é difícil que vai separar os bons candidatos. Bom, e como que você vai estudar os temas que você já tem domínio? O foco é na manutenção e agilidade. Então o objetivo desses temas que você já sabe não é aprender, mas manter o conhecimento fresco na cabeça para não esquecer na hora da prova. E aí você consegue responder, né, as questões mais rápidas e de forma eficaz. Então, antes da gente finalizar com a dica final, queria falar para vocês do meu curso preparatório de análises clínicas, né, para a parte específica de análises clínicas de provas de concurso e residência para biomedicina e alguns até para bioquímicos e biólogos também. Então, se você quiser conhecer mais sobre o curso, sobre como ele funciona, vou deixar o link aqui embaixo. Pode mandar nos comentários também que eu respondo vocês. E tem muitos, né, candidatos ali que foram classificados, passaram na residência, em concursos, e o curso ajudou bastante. Então, não deixe de conferir depois aqui o link na descrição. E a regra de ouro, então, nessa distribuição entre aquilo que é novo e difícil e aquilo que você já sabe, é a regra 70-30. 70% do seu tempo você vai dedicar aos temas mais difíceis e novos, que você considera mais complexos e ainda não viu, e 30% do seu tempo de estudo você vai dedicar para manter e aprimorar aqueles temas que você já domina. Mas como que fica isso na prática então? Por exemplo, se você vai estudar 6 dias na semana, 4 horas por dia, 2 blocos de 2 horas, isso dá um total de 12 blocos na semana. Então, de 8 a 9 blocos você vai deixar para temas complexos, difíceis ou novos, e de 3 a 4 blocos de estudo você vai deixar para os temas que você já domina e tem facilidade, que são os seus pontos fortes. E não perca, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui como você vai fazer para manter a consistência nos seus estudos, não desanimar, e se desanimar, como você vai voltar à sua rotina de estudos para garantir que o cronograma que você fez seja seguido, mesmo que você não tenha percebido nenhuma evolução ali num curto período de tempo. Porque uma coisa é você fazer um cronograma bonitinho ali e ficar animado no início, mas ao passar do tempo, a gente naturalmente vai desanimando. Então, como você vai fazer para manter isso é o tema do próximo vídeo. Então é isso, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.